Olá, tudo bem? Como você está? Meu nome é Matheus Profício e esse é o nosso canal Sementes de Coragem. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu quero que você se sinta bem à vontade nele. Fique à vontade para ver os outros vídeos, para compartilhar, para curtir, para comentar. É um prazer ter você aqui conosco e poder compartilhar esse conteúdo com vocês. E hoje é sábado, nós lançamos vídeos nas terças, nas quintas e aos sábados. Sábado, hoje, eu quero fazer algo diferente, nós estamos estreando um quadro aqui no canal, o nosso primeiro quadro aqui no nosso canal. É um quadro sobre ensino, é o quadro chamado Pomar. Então, o que é a ideia desse pomar? O que é esse pomar? Se você pegar, a pomar ele é uma sigla, então significa promover o maior amor que restaura. E nós acreditamos aqui em casa, que o amor ele é o sentimento mais forte que existe para poder transformar a vida de uma pessoa, para poder transformar o destino de uma pessoa, para poder transformar a história de uma pessoa. E nada mais forte do que o amor que Deus sente por nós, o amor de Deus pela nossa vida. Nós somos filhos de Deus. Então, nosso intuito é levar esse amor, é proclamar esse maior amor que restaura. O amor que restaurou a minha vida, restaurou a vida da minha esposa, restaurou a vida dos meus familiares, das pessoas que eu conheço. Então, assim, eu quero poder compartilhar um pouco desse amor com o máximo de pessoas que eu possa compartilhar. Pomar também vem da ideia de um local onde boas sementes são disponibilizadas. São onde os frutos recebem os nutrientes necessários para dar bons frutos, né? Onde as sementes recebem os cuidados necessários para que deem árvores frutíferas. Então o pomar vem dessa ideia de promover o maior amor que restaura em um local onde há nutrientes necessários para se tornarem árvores frutíferas. Espero que esse quadro abençoe a sua vida e traga um pouco de luz em meio a tantas trevas, em meio a tantas dificuldades que nós estamos passando. Então, todos os sábados, nós iremos lançar um pomar. Então, todos os sábados, nós vamos lançar esse sistema um pouco mais como se fosse uma teleaula, um telecurso, um ensino à distância. E cada dia cada sábado, né, cada pomar, cada episódio, nós vamos abordar um assunto diferente. Aí, aproveitando, deixa aqui no comentário assuntos que vocês gostariam que nós abordássemos aqui no nosso canal. O primeiro assunto que nós vamos abordar aqui é o livro de Salmos, mais especificamente o Salmo 1, que é um salmo que eu acredito que é um dos salmos mais lidos, né? Porque todo mundo que começa a ler a Bíblia fala, eu vou ler Salmos. E começa por onde? Pelo Salmo 1. E a gente vê uma coisa muito interessante no Salmo 1, né? Que é como se fosse um mapa da felicidade, um mapa da conduta cristã. Como nós devemos nos conduzir em meio a nossa vida no cristianismo, como nós devemos nos conduzir no nosso dia a dia. Então, assim, ele traz dicas de o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer, e o resultado dessas escolhas. Mas antes disso, eu quero trazer um pano de fundo, explicar um pouquinho o que é o livro de Salmos, o que significa Salmos, a história de Salmos. A palavra Salmos, né, a palavra Salmos em hebraico vem da palavra Tehillim, que significa louvor. E o título de como nós conhecemos aqui em português, aqui no Brasil, vem do grego, vem da Septuaginta, que significa psalmoi, quer dizer, vem de psalmoi, que significa cântico de louvores. Como os Salmos ele é um livro poético, a ênfase do seu conteúdo é um louvor voltado a Deus. Então a gente percebe que nos 150 Salmos, a maioria dele é sempre trazendo um louvor, uma poesia, um cântico em adoração a Deus. Então nós vemos no livro de Salmo a soberania de Deus, como ele é o criador de tudo, e como isso é enaltecido nesse livro, e como esse louvor, esse cântico, essa adoração, ela nos estimula a criar um relacionamento com Deus, estimulando em nós a confiança, tendo certeza que Deus ele é absoluto em tudo, ele é poderoso em tudo, e ele pode todas as coisas, e o plano dele é perfeito para a nossa vida. Então, o livro de Salmos, nós podemos dizer que ele é um livro de adoração, que estimula o nosso relacionamento com Deus, estimula a nossa confiança em Deus e enaltece a soberania de Deus com a nossa vida, com o mundo, com o universo. Ele é soberano, poderoso em cima de todas as coisas, acima de todas as coisas. Nós podemos dividir o Salmo 1 em 3 partes, né? Aquilo que nós não podemos fazer, que ele nos aconselha a não fazer, aquilo que nós devemos fazer e qual é o resultado das nossas escolhas. Qual o resultado daquilo que a gente
escolhe não fazer e com o que resulta aquilo que nós devemos fazer, entendeu? Então ele traz o que não devemos fazer, o que devemos fazer e quais são os resultados dessas duas escolhas, de não e de sim, beleza? Vamos ler então o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, em outras versões escrito como a palha, que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. É um salmo extremamente forte e ele traz essas direções, esses conselhos de como nós devemos nos portar do nosso dia a dia. É como se fosse um mapa para ser feliz, é um mapa para a felicidade, é um mapa de como nós devemos nos conduzir. Vamos começar então analisando o primeiro versículo, né? Quais são as 3 primeiras coisas que nos traz nesse salmo, de coisas que nós não devemos fazer. No primeiro versículo ele diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós vemos aqui 3 direções de coisas que não devemos fazer. Não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar à roda dos escarnecedores. Vamos pensar um pouco o que o que é cada uma dessas 3 direções, o que é cada uma dessas 3 ordenanças, o que é cada um desses 3 conselhos que o salmista está trazendo para a gente aqui. Então vamos analisar o que diz essa primeira sentença, essa primeira direção, essa primeira ordenança, esse primeiro conselho que o salmista está nos trazendo no primeiro versículo de não andar segundo o conselho dos ímpios. Vamos definir o que é conselho e o que é ímpios, para a gente poder entender melhor o que ele está dizendo aqui. Segundo definições, conselho é aviso que se oferece a alguém em relação ao que essa pessoa deve ou não fazer em uma certa situação. Então o conselho ele é uma recomendação, o conselho é uma direção, o conselho ele é algo que uma pessoa que já viveu sobre aquilo pode trazer como se fosse um ensinamento. Eu aconselho você a não fazer isso. Eu aconselho você a atravessar na faixa. Eu aconselho você a esperar o sinal fechar para você poder atravessar. Então o conselho ele é uma recomendação sobre um determinado assunto. Certo, agora nós vamos ver sobre os ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são aquelas pessoas que agem com impiedade, ou seja, com crueldade, que eles não têm piedade, que eles não têm amor, que eles são desumanos, que são maldosos, que eles fazem as coisas porque querem ser maldosos mesmos. Então, assim, é uma maldade por escolha. Então, nós podemos dizer que não seguir o conselho dos ímpios é não seguir essa recomendação de pessoas que não têm Cristo no coração. É seguir a recomendação de pessoas impiedosas, de pessoas que são desumanas, de pessoas que agem com crueldade. Qual é o resultado de conselhos de pessoas que agem com crueldade? Por exemplo, uma pessoa ela só pode ensinar aquilo que ela sabe. Uma pessoa ela só pode passar aquilo que ela já tem. Ela só pode ensinar um caminho que ela mesma já trilhou. Então, uma pessoa cruel, impiedosa, a tendência dela de ensinar coisas más é quase 100%. Então, para a gente ser feliz, para a gente ter qualidade de vida naquilo que nós estamos vivendo, a nossa conduta dentro do nosso dia a dia, ela precisa, primeiro, a gente precisa se livrar dos conselhos de pessoas que são ruins, conselhos de pessoas que são impiedosas. Interessante que ele começa o versículo falando bem-aventurados. Então, esse bem-aventurados é o mesmo termo usado em Mateus, quando ele começa a falar o Sermão da Montanha, bem-aventurados. Então dá a ideia de abençoado, dá a ideia de feliz. Então não tem como uma pessoa ser feliz, ser abençoada, seguindo conselhos de pessoas que são contra essa crença, né? Contra essa ideologia, contra esse pensamento. É como se uma pessoa cristã, dentro da igreja, fosse pedir conselho, fosse pedir uma direção para uma pessoa que não acredita em nada daquilo que ela acredita.
Então, o primeiro conselho é não andar o primeiro conselho, assim, a primeira direção é não andar no conselho dos ímpios. Então, é fugir de conselhos, de direções de pessoas que não têm Deus no coração. Ok? Fácil, né? O segundo ponto é não se detém no caminho dos pecadores. Aqui também a palavra-chave é detém. Vamos trabalhar assim, em palavras-chave, para a gente poder entender melhor a essência de cada versículo. Então, a palavra aqui é detém. Então, essa palavra detém, ela expressa essa ideia de você ficar, é de você permanecer um tempo, é você investir um tempo. Então, ele está falando aqui, não se detém no caminho dos pecadores. Então, o caminho é algo que você trilha, né? Você pega um caminho daqui para algum lugar. Então, é um caminho que você trilha para chegar daqui até ali. Se você não se detém no caminho dos pecadores, quer dizer que você não permanece no caminho de quem peca. Ou melhor, você não permanece no pecado. Você não permanece na vontade de permanecer fazendo o erro. Entendeu? Não se detém no caminho dos pecadores é não investir tempo naquilo que te afasta de Deus. É você não investir tempo naquilo que te distancia do seu propósito. Porque nós temos dois caminhos, né? O caminho da bênção e o caminho da maldição. Então, se a gente detém aquilo que a gente não está... aquilo que não nos abençoa, nos amaldiçoa. Se nós não estamos fazendo o certo, nós estamos fazendo o errado. Não existe ali o meio termo. O em cima do muro já é pro mal. Então, se a gente se detém no caminho dos pecadores, então nós estamos investindo as nossas forças, a nossa inteligência, a nossa sabedoria para aquilo que não está abençoando. Nós devemos fazer uma guinada, né? Fazer uma conversão e caminhar para onde a bênção, né? Caminho do bem, ok? Então, assim, não se deter no caminho dos pecadores é não investir tempo no caminho dos pecadores, no caminho do mal, no caminho que te afasta de Deus, ok? Vamos para o terceiro ponto, então. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui nós vemos duas palavras, né? Assenta e escarnecedores. Assentar tem a mesma ideia de deter. Então, é como se a pessoa quisesse ficar ali. Por exemplo, eu pego e me assento para assistir uma televisão, para assistir um cinema, para ler um livro. Então eu estou investindo o meu tempo, me acomodando para ficar confortável para fazer alguma coisa. Então a pessoa que se assenta na roda dos escarnecedores, ela está ficando confortável com a roda dos escarnecedores. Então ela está ali porque ela quer. Ela não está ali porque foi obrigada a ficar ali. Ela se sentiu à vontade ali. Então, é como se ela tivesse prazer em estar ali. Então, o nosso prazer tem que estar em Cristo. O nosso prazer tem que estar em meditar na palavra, é o que nós vamos ver mais para frente. Então, o nosso prazer deve ser buscar a presença de Deus, e não na roda dos escarnecedores. Mas o que são os escarnecedores também? Os escarnecedores, o dicionário fala que são zombadores, né? É aquilo que desdenha, é aquilo que faz escárnio, é aquilo que desmerece a vida das pessoas. Então, não a vida das pessoas somente, mas desmerece de alguma coisa. Então, não se assentar à roda dos escarnecedores é você não ficar confortável onde há menosprezo, onde há divisão, onde há situações que denigrem a outra pessoa, que tem esse intuito de diminuir a outra pessoa, de engrandecer a si próprio e diminuir a outra pessoa. E, consequentemente, trazer a luz somente para o ser humano, trazer a luz somente para a própria pessoa e tirando o poder de Deus, tirando a soberania de Deus. Então é como se ele estivesse escarnecendo, desdenhando daquilo que nós acreditamos. E nós não queremos isso, né? Nós queremos promover sempre o maior amor, aquele amor que restaura. Então, essas três direções de coisas que nós não devemos fazer, que é não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar à roda dos escarnecedores. Então nós vemos que a felicidade está primeiramente na obediência. São essas três coisas que nós não devemos fazer, basicamente, que está trazendo nesse primeiro versículo do Salmo. Agora, vem as coisas que nós devemos fazer. Vamos ler. Que diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Nós podemos ver aqui claramente que o nosso prazer tem que estar em buscar a presença de Deus, em investir tempo em um relacionamento, em meditar nos ensinamentos que Ele nos traz, seja na leitura da palavra, seja em oração, mas manter um relacionamento íntimo, investir tempo em se relacionar com Deus. Então, ter o prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite é ter uma cultura saudável, é ter uma cultura de relacionamento com Deus, é ter hábitos saudáveis, é ter pensamentos saudáveis, inspirados, instruídos por aquilo que está escrito na Bíblia. E no versículo seguinte, nós vemos qual é o resultado de meditar na presença de Deus, de buscar um relacionamento com Deus, de investir tempo em um relacionamento com Deus, de ter esses hábitos saudáveis, de ter esses pensamentos saudáveis, de ter essa cultura saudável inspirada na palavra de Deus. No verso seguinte ele fala assim: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos pensar aqui, quero convidá-los a pensar. Uma árvore no meio de um lugar onde não oferece uma situação favorável para ela existir. Qual é a chance dessa árvore dar bons frutos, ou qual é a chance dessa árvore continuar a existir? Imagina uma árvore no lugar onde há seca, onde o terreno ali ele é pobre em nutrientes. Como que essa árvore vai prosseguir? Como que essa árvore vai continuar? Como que essa árvore ela vai dar frutos? Como que essa árvore vai desenvolver? A chance disso acontecer é muito baixa, né? Então, nesse versículo, nós vemos que as pessoas que se relacionam com Deus, à medida em que nós nos relacionamos com Deus, nós estamos nos enchendo de bons nutrientes, nós estamos nos desenvolvendo, nós seremos bem-aventurados, como está escrito lá no primeiro versículo, nas nossas ações. Nossas ações serão reflexos da presença de Deus. As nossas ações, elas serão reflexos do amor de Deus. Agora vamos pensar. Imagina uma árvore cercada de um terreno favorável, né? Com água, com solo rico em nutrientes. Qual vai ser o resultado dessa árvore? Ela vai ser uma árvore frondosa, ela vai ter bastante frutos, ela vai ser uma árvore assim, cheia de folhas, os seus galhos vão ser grandes, vai proporcionar uma sombra. Então, assim, ela vai ser uma árvore na plenitude que ela precisa ser. É a mesma coisa com a gente. Se nós buscarmos um relacionamento cada vez mais íntimo e profundo com Deus, nós iremos viver a plenitude daquilo que nós nascemos para ser. Na maioria das vezes, nós nos distanciamos de Deus e a nossa vida ela começa a ficar empacada. A gente começa a ter sentimentos ruins dentro de nós. Então é sentimento de inveja, de ofensa, de raiva, de orfandade. Por quê? Nós estamos longe daquele solo que é rico em nutrientes. Nós estamos longe da água viva, que nos dá essa alegria de viver. Então nós ficamos ali, sabe? Tropeçando em meio a caminhos e nos enchendo de sentimentos ruins. Então parece que tem aquela sensação que a vida não se desenvolve. Não se desenvolve mesmo, porque nós não estamos recebendo os nutrientes necessários para que os nossos frutos, que a nossa vida seja bem desenvolvida. Amém? E por último, o último versículo diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos o resultado dessas escolhas. No versículo anterior, nós vemos qual é o resultado de se meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Qual é o resultado de investir no relacionamento com Deus? Nós seremos uma árvore bem desenvolvida com os frutos. Nós daremos, né, todos os frutos que nós nascemos para dar. Então, nós viveremos a nossa vida com a plenitude daquilo que nós nascemos para ser. Ao contrário, os ímpios, eles não serão isso. Eles serão como a palha que o vento sopra e ela voa. Ou seja, pessoas sem raízes, pessoas sem profundidade, pessoas que não criam alicerces em lugares. Então são aquelas pessoas que sempre estão ali cambaleando, sempre recomeçando alguma coisa. É interessante porque o começo das coisas, nós não devemos menosprezar os humildes começos, né? Todo o processo existe por um começo, ele começa por um começo.
todo processo tem um início. Só que, imagina se você não tem raízes profundas em algum lugar, você vai estar sempre começando alguma coisa. Essa desvantagem de estar sempre começando alguma coisa é que você nunca vai se desenvolver por completo em um determinado assunto. Aí vem diversas outras coisas que a gente pode tratar em outro vídeo. Mas, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade vem por esse excesso de começos. Porque a pessoa ela nunca se desenvolve num determinado assunto e ela fica sempre ansiosa, porque ela não tem uma profundidade para saber lidar com aquelas emoções, para saber lidar com as situações. Então aí decorrem várias outras situações, a ansiedade, a depressão, a tristeza, porque ela nunca continua. Então, se a pessoa sempre está começando, ela sempre vai estar ali, sabe? Naquele esforço porque para você, imagina um carro, né? Um carro para começar a andar, ele requer um esforço muito grande do motor, né? Então, assim, o giro do motor sobe, para arrancar é muito mais, despende de muito mais força do que para continuar numa determinada velocidade. Então, quando o carro, por exemplo, se a gente vê isso no trânsito dentro da cidade, o carro ele faz um consumo maior. Agora, uma viagem onde a velocidade é constante, o consumo exige menos do motor. Então, nós vemos isso, que uma árvore plantada junto à fonte de águas, junto aos ribeiros, que dá seus frutos no devido tempo, que é uma árvore frondosa, forte, é como se fosse esse carro que está em viagem na autoestrada, com o motor rodando liso. Entendeu a comparação? Ela não está ali começando sempre, despendendo daquela força. Assim são os ímpios, porque eles não têm essa profundidade, eles sempre vão estar buscando e nunca acharão. Então aí vem essa tristeza, vem essa indignação, e carreta um monte de sentimentos ruins. E nós vemos que o caminho dos ímpios, eles vão perecer, ou seja, eles vão sucumbir, eles vão morrer. Então assim, não tem salvação para quem continua no caminho dos ímpios. Então que nós possamos ter esse entendimento de que não há melhor lugar para se estar longe da presença de Deus, ou seja, o melhor lugar que a gente possa estar é na presença de Deus, é debaixo das suas mãos, é seguindo o caminho de Deus. Então, assim, que nós possamos ter esse entendimento de buscar a presença de Deus, de buscar os ensinamentos de Deus e de buscar, acima de tudo, um relacionamento com Deus, para que nós possamos nos desenvolver na plenitude daquilo que nós precisamos ser. Amém? Então, nós podemos ver que um estilo de vida inspirado por crueldade, por impiedade, por desdenhando, negligenciando dos ensinamentos de Deus, é um estilo de vida que irá perecer, é um estilo de vida sem continuidade, é um estilo de vida que está fadado à morte, à destruição, onde não há salvação. E um estilo de vida inspirado nas palavras de Deus, com um relacionamento íntimo com Deus, é um estilo de vida que vale a pena permanecer, é um estilo de vida que vale a pena continuar, é um estilo de vida que vai nos levar à plenitude da vida que nós nascemos para ser. Então, assim, é fácil se a gente pegar para ponderar os bons caminhos, poxa, eu quero ir para os bons caminhos ou para os maus caminhos? Mas o que falta para a gente decidir essas coisas é o entendimento de qual será o resultado dessas duas coisas. Agora que a gente já sabe quais são o resultado da escolha de obedecer a Deus e de não obedecer a Deus, vamos escolher obedecer a Deus e fazer da nossa vida, do nosso dia a dia, um reflexo do amor dele. Amém? Queridos, esse foi o nosso primeiro capítulo do Pomar, esse primeiro episódio desse quadro chamado Pomar, onde nós possamos proclamar esse maior amor que restaura e derramar esses nutrientes necessários para que os nossos frutos sejam bem desenvolvidos, que nós possamos nos desenvolver na plenitude daquilo que Deus tem separado para a gente. Amém? E se você gostou, compartilha com seus amigos, envie esse vídeo para as pessoas que você lembrou, se inscreve aqui no canal e nos ajude a levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis. Amém? Queridos, até mais e tchau, tchau!